Né, que também tem essa questão da fotografia, que, por exemplo, o que eu estou falando do Maradona, que mostraram diversos lances dele, mas principalmente marcou muito quando mostraram tipo, quando mostraram pessoas vendo fotos dele, porque quando a pessoa vê uma foto da cara do Maradona, ela não lembra só, tipo, esse aqui é o Maradona e acabou. Ele lembra de todos os lances que ele fez, todos os sentimentos que ele trouxe com ela. Então, justamente voltando para essa questão da memória, que, tipo, não é somente a imagem, o momento que aconteceu lá. Tu lembra também, dependendo da questão de toda o que representa ele. Pra aí também, entende? Porque aí a gente pode entrar num campo também, Felipe, que é um campo científico e filosófico muito interessante, que tem um filósofo, em especial, chamado Henri Bergson, que ele tem um livro sobre a memória, né? E muito interessante. E a gente também pode lembrar aqui de um escritor chamado Proust, que escreve Em Busca do Tempo Perdido, que ele vai falar sobre uma coisa chamada memória involuntária, né? Que é quando você não quer lembrar, mas aquilo dispara em você uma lembrança involuntária, né? A fotografia pode ser isso também, né? Tomando aqui o exemplo da fotografia que eu fiz lá da cadeira de barbeiro, aquela fotografia me trouxe uma memória involuntária. Eu não estava ali naquele momento querendo lembrar do meu avô, né? Mas eu lembrei com a cadeira. A cadeira disparou em mim um gatilho de lembrança que me fez lembrar do meu avô, né? E é uma memória que eu não busquei, né? É diferente de quando eu falar, por exemplo, eu vou pegar meu álbum aqui de fotografias e vou abrir porque eu quero me lembrar daquela viagem. É diferente, né? Quando uma imagem te faz lembrar sem que você estivesse querendo naquele momento, né? Estivesse direcionado para essa memória. Que também é um negócio muito legal que a fotografia proporciona, né? Mas assim, tipo, você acha que essa memória involuntária, ela não surge quando você tem aquela continuidade das fotinhos que acontece com o vídeo, né? Você tem vários instantezinhos gravados juntos, né? E daí você vai assistindo, né? Você acha que isso não traz essa parte dessa memória involuntária? Porque você tá tendo que focar naquela coisa que tá passando, né? Ou você acha que não? Depende muito, né? Depende muito do contexto, né? Eu vou te falar o contexto do Proust, né? É uma célebre passagem do texto em que uma pessoa está na casa de outra e essa anfitriã oferece ao personagem uns pãezinhos doces que a gente conhece aqui como Carolina, e lá eles chamam de Madeleine, né? Então, quando o personagem, o texto narra, né? Quando o personagem coloca o pãozinho doce na boca, todo aquele sabor, né, transporta esse personagem para uma experiência que ele viveu quando ele comeu aquele doce numa determinada situação. Então, o que acontece? Ele não lembrava mais, nem lembrava, é um pãozinho doce, daqui que eu vou comer. E aí, quando ele come, dispara um gatilho de lembrança. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que talvez vocês possam ter passado por isso já. Você está caminhando na rua, tá certo? Você está caminhando na rua, você está pensando em qualquer coisa, né? E aí passa uma pessoa do seu lado com um perfume de alguém que você amou e que não está mais com você. Só aquela pessoa passando e você sentindo aquele perfume
automaticamente a sua memória parece uma avalanche, né? Vem imagem girando na sua cabeça e você... Cara, por que eu tô lembrando disso? Vai demorar até você se dar conta. Mas você tá lembrando, né? Então, a memória involuntária é uma memória que você não procura. Ela simplesmente se apresenta. E o gatilho pode ser vários. Pode ser um vídeo, pode ser um perfume, pode ser uma imagem, pode ser uma fotografia, pode ser uma música, né? A memória é uma coisa muito legal, uma coisa muito maluca, muito legal, e é o elemento primordial da fotografia. O filósofo Roland Barthes, ele escreve um livro fantástico sobre fotografia chamado A Câmera Clara, e ele diz que o noema, quer dizer, a marca da fotografia é o isso foi, né? Isso foi, né? Quando você vê uma imagem fotográfica, você diz, foi. A gente não está mais falando no presente, né? Nem no futuro. A fotografia é memória. A fotografia é pura memória. Isso foi. Ou está na minha memória, ou está na câmera fotográfica, está na superfície da fotografia, né? Mas foi. Não é mais. E essa memória, assim, tipo, quando você também olhar na fotografia, isso te dá uma dor, né? Porque é um momento que você não pode voltar para os momentos bons e, ao mesmo tempo, você tá lembrando dos momentos ruins, às vezes. Né? Aí entra essa diferença, né? Aí entra essa diferença, que é uma diferença muito legal, que é a diferença entre saudade e nostalgia, né? A nostalgia é aquela lembrança que, por mais que doa, ela é prazerosa, né? E a saudade é uma lembrança inconformada, né? Uma lembrança que queria ser presente, que não se conforma com ser lembrança, né? Eu lembro quando eu perdi meus pais, perdi minha mãe, perdi meu pai, como foi difícil, né? Poder falar dos meus pais de uma forma feliz, alegre, né? Que é característica da nostalgia, que é quando você passa a lembrar das coisas boas, você passa a lembrar dos momentos que não te machucam, né? A saudade machuca porque a saudade é um desejo, a saudade é um vazio, a nostalgia é um lugar ocupado, né? Então a fotografia ela deve ser um culto à nostalgia, ela não deve ser uma ferramenta de dor, né? Embora seja, né? Que a gente espera que essa dor, em especial com relação às fotografias daquelas pessoas que nós amamos, se transforme numa ferramenta nostálgica e não uma ferramenta de saudade, né? Então, esse é o que devia ser nostalgia, mas difícil é controlar quando você vai sentir o quê, né? Isso é de verdade. Por isso que por isso que às vezes, né? É muito característico isso, né? Talvez agora não seja mais característico, né? Eu vou falar uma coisa aqui que não bate mais com a realidade de vocês, mas na época em que eu tinha a idade de vocês, que a gente terminava um namoro ou alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente fazia era rasgar as fotografias. A gente rasgava as fotografias, ou então a gente cortava a fotografia no meio, entendeu? A gente ficava só com o lado que a gente estava, o outro lado a gente jogava fora. Isso é muito engraçado. É muito engraçado. Não, isso aparece muito em filme, né? Isso é a primeira coisa que a gente fazia. Olha, corta aqui, ó. As que só tinha a pessoa, a gente jogava fora, a gente rasgava, jogava fora, queimava, fazia voodoo. Mas aqui tinha as duas pessoas, a gente cortava no meio. Ai, gente, que coisa louca isso, viu? Hoje é só deletar, né? Hoje é só deletar e tá tudo em casa. Agora
deleta ou apaga digitalmente a pessoa, né? Então. Apaga digitalmente a pessoa e coloca uma você estátua. bloqueia, você tira as fotos, faz tudo. Você cancela, né? Agora você pode cancelar, né? Tem tantos recursos hoje em dia, tão melhor.